Bora para mais um dia, bora para mais um dia, bora para cima, bora para mais um dia. Vamos iniciar essa aula, mais um dia que nós temos para prosperar. Bora assumir o governo da nossa própria vida, parar de ficar terceirizando a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, sairmos do vitimismo, deixar o vitimismo de lado, virmos para o protagonismo, porque nós podemos construir a vida que nós desejamos. Aquilo tudo que toda criança já sonhou e sonha, a criança que é criança ainda, tudo aquilo que ela sonha é possível. Ela quer ter muito dinheiro, ela quer ter o carro X da marca Y, tudo aquilo ali é possível. Ocorre que o tempo vai passando e vai deixando de viver o seu sonho e passa a viver o sonho dos outros. Isso que é o mais importante, que nós possamos entender, para que possamos mudar a nossa realidade. Assumirmos o governo da nossa própria vida, parar de ficar reclamando, parar de ficar murmurando, atrair para a nossa vida aquilo que nós queremos, aquilo que nós não queremos mais. Nós vamos mudar a nossa mentalidade para que possa ser repelido, porque tudo que está na nossa vida é de acordo com a nossa mentalidade. Se é algo que é ruim, está próximo de nós e que não queremos isso, mas é porque nós aceitamos que aquilo dali ocorre na nossa vida. Nós aceitamos que aquilo dali persista no nosso ambiente. Se é algo ruim, então você assumindo o governo para a sua própria vida, você não tem por que ficar aceitando uma coisa que você não quer mais. Então assume aí o governo da sua própria vida. Assume a sua verdadeira identidade. Entenda, aceite a sua verdadeira identidade. Você é imagem e semelhança do Criador. Você não está à toa aqui. Você não nasceu, cresceu, você não veio só para se reproduzir e para morrer sem sentido. Simplesmente porque nós estamos aqui respirando, nós somos uma máquina de respirar e produzir gás carbônico. Não é esse o sentido. É um sentido muito maior. Nós viemos para transbordar e somar na vida de todos, para que possamos todos formar uma grande rede, a rede de colaboração, a rede de prosperidade, uma teia gigantesca onde todos sempre caminham para o crescimento. Sempre para o crescimento, para a prosperidade, para a sabedoria, de tudo aquilo que é de bom valor e de boa causa que some na vida de todos. Então que nós tragamos para a nossa vida sempre, que você traga para a sua vida sempre a autorresponsabilidade. Para de culpar os outros, culpe a si mesmo, porque o resultado que você tem é o resultado que você plantou. Agora é a época da colheita. Não quer colher mais o que você plantou lá atrás? Agora é a hora de você plantar uma nova vida para você, uma nova mentalidade. Mude a sua mentalidade, que todo o resto vem atrás, refletindo nesse mundo material. Então é importante que você entenda isso. Primeiro momento é esse. Agora eu quero falar para você, mete o dedão no like aí, para que o YouTube ele entregue para as outras pessoas que também precisam receber essa mensagem. Já faz um comentário aí e eu quero que você escreva esse driver mental, que vai ser inclusive o tema dessa nossa aula. Eu quero que você escreva nos comentários aí: quem olha para a condição não vive a decisão. Quem olha para a condição não vive a decisão. E aperta o botão do transbordo, que é o botão de compartilhar. O que significa isso? Toda vez que você aperta isso daí e envia para aquela pessoa que você acredita que está precisando dessa mensagem e que pode somar na vida dessa pessoa, toda vez que você faz isso, você está transbordando, você não retém a informação. E mais para frente nessa aula eu vou falar sobre transbordo. Então o tema é: quem olha para a decisão, quem olha para a condição não vive a decisão. E eu quero fazer algumas perguntas aqui para você. Quando você pensa em investimento, em aplicar um dinheiro, uma energia em alguma coisa, ou empreender, você sempre se vê questionando a sua condição atual? Por exemplo, vamos fazer um investimento, vamos montar uma empresa. Primeira coisa mas eu não tenho dinheiro. Se isso daí surgiu na sua cabeça, significa que você acomodou-se na condição que você está. É inegável se você pensou desse jeito, porque realmente você está nessa situação. Só que essa situação, essa condição atual, ela não é uma causa determinante. É possível
tudo aquilo é possível para aquele que crê. Se você acredita que você tem como empreender, montar uma empresa, investir, ganhar dinheiro, gerar valor e esse valor trazer dinheiro em forma de trazer energia em forma de dinheiro no mundo real, a energia ela é transformada em dinheiro no mundo real. Se você acredita que essa condição não é terminante, você vai fazer o possível e o impossível para conseguir gerar renda, para você conseguir gerar receita, capital, money. Quando você acredita que tudo é possível para aquele que crê, você não fica amarrado na condição. A sua capacidade ela tem sido a tua bússola, conforme que tudo aquilo que você já fez, que você acredita, que você já tem condição de fazer, tudo isso, as suas decisões se baseiam em tudo aquilo que você já fez. A tua capacidade ela sempre está atrelada junto com as tuas decisões. E aí que vem uma coisa muito importante, que entra esse driver mental, que inclusive é o tema da aula. Quem olha para a condição não vive a decisão. Ocorre que quem vive de condição, ela esquece de uma coisa muito maior que se chama potência. Esquece de uma coisa muito maior que se chama potência, algo que é surreal. Potência é possibilidade de algo, possibilidade, algo que tem potencial. E qual que é o significado de condição? Já que estamos falando de condição. É uma natureza de algo, qualidade de alguma coisa ou estado de alguma coisa ou pessoa. Natureza, qualidade ou um estado. Esse estado pode ser um estado permanente ou temporário. Qual é então a situação atual da sua vida? Qual que está sendo a natureza da sua vida, a qualidade da sua vida? Você está tendo qualidade de vida? Qual que é o estado atual da sua vida financeira? Caótica ou uma vida financeira tranquila, estável? Você paga suas continhas ou você pode trabalhar, investir e sempre transbordando, que não vai faltar. A torneira está jorrando na sua vida. Qual que é o estado? Então, dependendo da resposta, você vai entender qual que é o real estado da sua vida. E aí isso está determinado isso determina a condição da sua vida. Por exemplo, se uma pessoa ela ganha R$1 milhão mensal, e aí ela recebe uma proposta para fazer um investimento pesado em determinado negócio de R$100 milhões, que ela tem que já chegar na bucha, no cash ali. Quando essa pessoa recebe essa proposta, dependendo da decisão dela de viver condição ou decisão, dependendo da mentalidade dela de viver uma condição ou decisão, se ela é uma pessoa que tem uma mentalidade de prosperidade para viver uma decisão, ela vai falar assim: bora fechar, recebo 1 milhão, desse 1 milhão eu tenho que fazer prosperar para gerar no cash 100 milhões. Mas nenhum negócio, praticamente quase todos, não são negócios que você tem que chegar na bucha, já dinheiro sobre dinheiro. Normalmente você negocia um pagamento de 30, 60, 90, então você gera a sua decisão de acordo com o que você quer. É possível, são infinitas possibilidades para você conseguir fazer aquilo que você quer. Então, se você é uma pessoa que vive de condição, que significa que você aceitou a sua vida do jeito que ela é. É a mesma coisa, a pessoa ela recebe 1 milhão mensal e ela recebe a proposta de fazer um investimento de 100 milhões e ela fala: eu não posso porque eu ganho 1 milhão. Ela aceitou que ela ganhou 1 milhão e ela não tem a capacidade de produzir muito mais. Já que falamos em capacidade, a condição ela está totalmente atrelada à capacidade. A condição está atrelada à capacidade. E o que é capacidade? A capacidade é o poder de produção, é o poder de rendimento, o poder de geração de valor e resultado. É a capacidade. E a capacidade ela está relacionada, sabe o quê? Ao teu passado. Tem um trecho na Bíblia, salvo engano, em Salmos, eu vou até confirmar aqui para vocês, que fala
a respeito de olhar para trás. De olhar para trás. Vamos ver aqui. Está lá em Lucas. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Reino de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 9. Lucas capítulo 9. A pessoa que está ensaiando olhar para trás, normalmente ela começa a olhar para os lados. Olhar para os lados é ver o que as pessoas estão falando e dizendo dela. É uma pessoa que vive só se justificando para todos. Trazendo justificativas. Não, eu estou fazendo isso porque eu acho que é isso. E ela quer ser vista. É um grito de socorro que essa pessoa tem. Essa pessoa ela tem um grito de socorro para ser vista. E a pessoa que ela olha somente para a capacidade dela, ela está relacionando a vida dela somente ao passado, de acordo com tudo o que ela foi capaz de produzir. Porque tudo aquilo que ela produziu gerou memórias positivas para ela ou negativas. Situações frustradas geraram memórias negativas. Situações positivas de prosperidade que deram bons resultados geraram memórias positivas. Então, quando ela vai tomar uma decisão, ela toma a decisão de olhar para a condição e não ela não toma a decisão olhando para a decisão. Pegou? Pegou aí a chave? Quem vive de condição não vive decisão. Ocorre que ela não escolhe por conta de todas as memórias que ela tem sobre determinado fato, ela analisa, faz uma comparação. Bom, essa situação agora que eu tenho que decidir é semelhante àquele fato que aconteceu lá no passado. E naquele fato eu não obtive sucesso. Eu errei, falhei e fali, quebrei, descapitalizei, quando fala de negócio. E a pessoa, ela toma uma decisão, ela fala, não vou fazer isso. Ela toma uma decisão baseada na condição. E a condição é capacidade. Capacidade, ela está relacionada ao passado da pessoa. O passado, ele tem memórias. Então, o que nós temos que fazer? 70% ou mais viver no presente. 20% no futuro e 10% no passado. Mas como assim? Ainda tem que viver um pouco no passado? Sim. Por quê? Porque você tem que analisar tudo aquilo que você já fez de bom e que continue fazendo no presente, que vai prosperar, aquilo que você fez de ruim, que você não quer errar novamente e que você entenda que aquele caminho não é um caminho do bem, não é um caminho que vai te fazer acertar. Então você tem que ter a memória do que você fez de errado para que não possa repetir. Senão você vai continuar repetindo. E tem pessoas que continuam repetindo, não se importam. Não se importa na quantidade de erros e continua batendo cabeça. Ela acha que a culpa está no mundo e não na mentalidade dela. E quem vive no passado é uma pessoa que não vive no presente. Não vive no presente. E aí eu quero fazer uma analogia, uma comparação bem prática, porque a natureza, tudo na natureza, ela expressa a força do Criador, ela expressa a manifestação divina. Ela traz para nós a manifestação divina. As árvores expressam a prosperidade, ela tem um modus operandi, ela tem uma forma de lidar, ela tem uma forma de prosperar. Pode não chover, pode ter época de estiagem, mas ela está crescendo devagar. Ela guardou energia, ela está sugando das partes mais profundas da terra. As suas raízes, primeiro ela teve que se enraizar. A natureza expressa a perfeição do Criador. A mesma coisa que eu vou trazer aqui agora, eu quero trazer para vocês aqui uma coisa prática que tem na casa de todo mundo, a energia elétrica. Energia elétrica. E a energia elétrica, ela tem quatro grandezas, 4 potências, 4 forças, 4 grandezas elétricas, que é chamada na eletricidade 4 grandezas elétricas. A primeira delas, tensão elétrica, depois resistência elétrica, potência e a corrente elétrica.
Eu vou explicar aqui o que é basicamente, na prática, como que é cada uma dessas grandezas, e eu vou fazer uma analogia trazendo aqui na vida prática de cada um. Tensão elétrica, o que seria tensão elétrica? É aquela voltagem, 110 volts, 220 volts, 380 volts. Ela é uma diferença de potencial elétrico, uma diferença de potencial elétrico que existe entre dois pontos de um circuito. Eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. A tensão elétrica ela vai representar a força que vai impulsionar os elétrons a se moverem. É uma força, entre aspas, você tem que imaginar como se fosse um grande volume de água, que isso exerce uma pressão. Quanto mais pressão, mais água passa. Então, quanto mais tensão, mais escoamento tem. Que isso aí, essa força, ela vai impulsionar os elétrons a se mover desse ponto A para o ponto B, no caso, gerando o quê? Corrente elétrica. Bom, se tem dois pontos e nesses pontos tem uma tensão diferente, por exemplo, eu tenho um polo positivo e eu tenho um polo negativo aqui, de uma bateria. E os elétrons, eles, no caso, eles vão fluir de um ponto de maior potencial para o outro ponto de menor potencial, que no caso vai gerar a corrente elétrica. Então, eu tenho o que é diferença de potencial? É a diferença do que tem aqui e aqui. Essa diferença gera um escoamento. Da onde surge, vem com pressão, vem com muita pressão. Ela vem de uma fonte muito maior, saindo de um ponto A para um ponto B, gerando uma diferença de tensão de um ponto maior para o ponto menor, de um ponto com maior tensão para o ponto de menor tensão. Basicamente isso. A tensão ela é um impulso que faz a energia fluir. É um impulso, uma força que faz a energia fluir. E na sua vida? Você está falando de energia elétrica, está falando de grandezas elétricas. E na vida? Qual é a aplicação prática que nós temos que ter? Assim como a tensão ela faz a corrente fluir, bom, conectar-se, no caso você se conectar com Deus, que é muito maior do que você de tudo, no caso você vai receber uma força muito maior para você conseguir vencer os seus obstáculos e prosperar na sua vida. No caso, fazendo uma comparação desse ponto superior de muita tensão, de muita pressão, porque é muita energia, não tem como mensurar, desse ponto até esse ponto que é você, existe uma diferença de potencial. Aqui tem tudo e aqui é escasso, aqui é limitado. Porque cresceu, cheio de bloqueio, crença, e é travado, não consegue fazer as coisas, procrastina. Com essa diferença aqui, gera já por si só o quê? Tensão. Saindo daqui vai escoar de um jeito ou de outro, até esse ponto de menor tensão. De forma prática, a sua voltagem interior, que são suas crenças, sua mentalidade, o seu propósito, você entendendo a identidade e aceitando a sua identidade, que você é a imagem e semelhança do Criador, ela precisa ser forte o suficiente, a sua voltagem interior, a sua vontade precisa ser forte o suficiente para você superar todo medo, resistência e, no caso, gerar ação. Essa força interior ela tem que ser muito maior para você superar todos esses medos e resistência que você tem sobre as coisas. Bom, já que falamos sobre resistência, falamos de tensão, agora nós vamos falar de resistência elétrica. Resistência elétrica é a capacidade de um material condutor dificultar, no caso, a passagem da corrente elétrica. Qual que é a capacidade desse material? Ele dificulta ou ele facilita que essa corrente elétrica
seja disseminada e passe essa corrente elétrica. Um material mais duro, por exemplo, o cobre, ele tem uma condutividade muito boa, diferente de uma borracha que não tem condutividade, ele é um isolante. Então, um favorece essa condutividade por conta desse material e o outro desfavorece, o outro é um isolante, nem se compara. Exemplo, o cobre e o alumínio. O alumínio praticamente zero a condutividade, quiçá zero de condutividade. E na sua vida, são as imposições que você tem dentro de si, os seus bloqueios, as suas crenças limitantes, que no caso você resiste essa passagem de energia vinda de Deus. Qual que é o seu nível de resistência? Nós temos uma tensão num ponto que é Deus, essa tensão vem com uma grande potência e ela quer chegar até você, que é a outro lado, é a outra ponta. Ela vem com toda a força. E ocorre que esse material não tem tanta condutividade por conta das suas limitações, suas crenças, seus bloqueios, e não favorece que essa energia venha de forma tranquila. Ela sempre vem em menor quantidade por conta dessa limitação de condutividade. E outro ponto, outra grandeza é a potência elétrica. A potência elétrica, ela é a quantidade de energia elétrica que é fornecida ou consumida dentro de um circuito elétrico e aí dentro de um determinado período de tempo. Por exemplo, quantidade de energia que é fornecida ou consumida. Aqui eu forneço X, uma grande potência de energia, e aqui recebe essa grande potência de energia. O seu chuveiro da sua casa tem uma potência. Essa potência é a quantidade que ele precisa receber de energia para que possa funcionar. Se ele receber uma energia superior ao que ele precisa, ou seja, uma potência maior, jogar nesse equipamento, vai torrar. Na vida é assim. Existe uma potência. E você está acessando essa potência? Deus, você está acessando essa potência? Você está acessando a sua própria potência? Porque precisa ter uma potência de um lado e outra potência. Essa potência que tem que chegar tem que ser compatível. Essa potência tem que chegar para não torrar o que está aqui, tem que ser compatível. E aí você já percebeu que o equipamento às vezes ele é 220 e você coloca uma tensão de 110, ele vem com uma fraca, ele não exerce toda a potência que ele precisa. 1000 watts, por exemplo, vai chegar a 500 watts, vai chegar pela metade. Aí a hélice de determinado equipamento não gira tão o suficiente. Ocorre que faltou potência para chegar. A máquina ela aguentava tranco, porém não chegou à potência necessária. Você está conseguindo se elevar? Você está conseguindo ficar compatível com a potência que você tem que receber? Essa potência é de Deus. Essa energia só vem de Deus, não tem de outro lugar. Ele te dá as condições, ele que criou tudo. Você está ficando compatível para receber? Você está limpando o seu ser, tirando suas limitações, suas crenças, seu sistema travado? Você está conseguindo tirar, arrancar toda essa versão nojenta que você tem e puxar de dentro de você uma versão muito melhor, uma versão de prosperidade e crescimento? Você está conseguindo fazer isso? Porque você tem que estar puxando o seu chamado, o seu propósito para que você possa realizar aquilo que você tem que realizar. Todos nós temos um. Você está cumprindo o seu chamado, o seu propósito? Você está transbordando na vida das pessoas? Você está somando para que o mundo seja um mundo em que as pessoas que estão à volta procurando luz, elas vejam você como luz? Você está fazendo a sua parte? Essa potência que você tem de receber para poder funcionar, você enxerga essa potência que você tem? Porque você tem potência.
mas você não está enxergando. Então você está trabalhando na mínima, na energia mínima, porque você está se travando, você está se bloqueando. E essa potência que vem do alto, ela está ali, jorrando, está mandando, mas você não está recebendo. Onde que ela vai? Ela vai escoar para outro lugar. Vai escoar para outro lugar. E é isso que é a parte mais importante, é o favor de Deus. O que acontece? Você que não granjeia os seus talentos, você que não cuida daquilo que você recebeu e que você tem que fazer, você então está enterrando ou jogando fora os seus talentos. Talentos, está lá na Bíblia, né? Cita muito sobre os talentos. Você não está cuidando daquilo que é para você fazer. Então, vai ser tirado de você e vai ser dado dobrado aquilo que era seu para aquela pessoa que está fazendo a parte dela. É assim que funciona. Quem faz, recebe dobrado. E quem não faz, a parte dele, a energia dele que ele não está utilizando, potencial que ele deveria desenvolver, é passado para quem está executando. Simples assim. Na vida é como acontece em todas essas grandezas. Tensão, resistência, potência e agora a corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento de cargas elétricas, como por exemplo os elétrons ou os íons, no caso que eles se deslocam em um condutor elétrico. É esse movimento que sai do ponto A para o ponto B. Na vida, isso daí é o fluxo que você tem que fluir na sua vida, você tem que viver esse fluxo. Aquilo que você recebe, você passa, você transborda na vida das pessoas. Isso é você deixar fluir na sua própria vida. Você tem o elo de ligação, porque a tensão elétrica é a pressão que é colocada para que haja um escoamento. E só existe se houver uma diferença de potencial. Aqui é X e aqui é Y. Aqui é menor, então vai escoar de um ponto A para o ponto B. Só que o que acontece? Se você não tem esse elo de ligação entre o A e o B, não tem para onde escoar essa energia, ela vai ficar ali parada. Não vai chegar no ponto B. Mesma coisa você. Se você não tem uma conexão com Deus, você não busca o entendimento da sabedoria do alto, não tem como você se conectar, você não vai receber isso. Não vai ter corrente elétrica. O fluxo na sua vida vai ser travado, não vai ter fluxo. Você não vai ter como transbordar na vida das pessoas. Ah, mas eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico, eu estou com ansiedade, eu estou querendo me matar, eu estou passando por uns problemas pessoais e nunca consigo resolver. Sabe por quê? Porque você não está transbordando na vida das pessoas. Tudo aquilo que você recebe, você é mesquinho e fica só com você. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de conhecimento, de luz para a sua vida. A palavra, seja a sua presença, que seja somente para escutar. Transbordar é também só escutar o que a pessoa tem para dizer. Isso é transbordar. Isso é sabedoria, você escutar. E você está passando por diversos problemas porque você não transborda na vida das pessoas. Então quer dizer que eu tenho que passar todos os meus conhecimentos para a pessoa de graça. Mas ocorre o seguinte: quando você transborda, você aprende 2 vezes. E você sempre vai estar crescendo. Para quem nasceu para vencer, para crescer, esse pensamento de passar o conhecimento para frente, ele é um pensamento de escassez e que não condiz com a mentalidade de prosperidade. Quem quer vencer, sempre vencerá. Quem quer vencer não vai passar um conhecimento, já que ele entendeu o que é transbordar, ele não vai ficar travado com medo de perder tudo aquilo. Ele vai correr atrás mais para receber mais e para passar mais para frente. E sempre estará em movimento. Não vai ter doença, não vai ter depressão, não vai ter síndrome do pânico, não vai ter ansiedade, não vai ter complexo de inferioridade, não vai ter síndrome do pânico, não vai ter nada disso que vai assolar a vida dessa pessoa. Então, fazendo um resumo aqui. A fonte de poder, que é Deus, ela é necessária, que é a tensão comparada à tensão, uma das 4 forças, grandezas elétricas, a fonte de poder de Deus, o Deus no caso, é a tensão, para você ter direção e força na sua vida.
Você ter baixa resistência significa o quê? Você ter um coração aberto para você não bloquear o fluxo da sua vida. Você ter na sua vida corrente divina na sua vida, que tudo que vem passa por você. É você ter um coração generoso, um coração bondoso, amor de Cristo. Você vai passar a deixar essa energia fluir sobre você e você vai transbordar na vida das pessoas. Sempre estará transbordando na vida das pessoas. Então terá corrente. Você recebe atenção, há uma diferença potencial, passa por você, vai escoar, existe a corrente, você não resiste, você abre o teu coração, deixa os medos, ansiedade, bloqueios, escassez, você deixa tudo de lado, começa a se limpar, passa por um processo de catarse, entra num processo profundo de metanoia, que é a mudança completa de mentalidade, e você vai passar a ter conexão, fluxo, baixa resistência, e além disso também, através da sua potência, que é o propósito elevado, aquele propósito que você tem que fazer, você vai passar não só a iluminar a sua própria vida, mas você vai passar a iluminar a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Você não precisa salvar o mundo, você só precisa ser luz à sua volta. Porque Jesus Cristo já veio e salvou o mundo. Você só precisa ser luz à sua volta. Isso é transbordar. Transbordo é a palavra-chave para todo movimento e você vai prosperar. Beleza? Então, 4 grandezas da energia elétrica e que a gente, de forma prática, dá para aplicar na vida. E entendendo, tudo está aí. A natureza expressa a vontade e a beleza de Deus. Beleza? Bora fazer um agradecimento. Fecha os teus olhos, respira fundo 3 vezes, esfrega as mãos. Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, a Ti rendemos graças. Graças te damos por esse dia que Tu tem nos dado. Gratidamos pela alegria, pela felicidade dos nossos corações. Gratidamos por esse dia, pelo governo, pela autorresponsabilidade, por todas as responsabilidades que nós assumimos para a nossa vida. Nós te damos graças pelo dia, nós te damos graças pela vida dessas pessoas, nós te damos graças porque hoje nós decidimos vivermos a nossa decisão, porque nós não queremos estarmos sob a condição, e sim vivermos a nossa decisão de prosperar, de governar a nossa vida, de crescermos e de termos a inteligência emocional para que possamos vencer sempre o medo. Nós te damos graças por tudo, inclusive os desafios, porque isso faz parte do aprendizado. Te damos graças por tudo. Amém. Bora para mais um dia, bora prosperar, bora governar a nossa vida, dominar sobre todas as coisas, dominar sobre tudo aquilo que já foi deixado para nós e que nós possamos entender que tudo já é nosso. Basta nós sermos o mordomo do reino do céu nessa terra, cuidando de tudo que é para fazer, que tudo nós teremos. E que nós tenhamos na nossa vida a aplicação prática dessas 4 grandezas: tensão, alta tensão, baixa resistência, potência equivalente e a corrente o tempo todo fluindo. Bora prosperar, vai cuidar da sua vida e para de fofocar. Bora para mais um dia. Valeu, um forte abraço.